Olá, eu sou a Duda, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai falar de livros para começar a ler em inglês. Bastante gente me pediu para fazer esse vídeo, então eu resolvi fazer um apanhado de livros que eu acho que sejam fáceis de ler em inglês e trazer aqui para vocês. A primeira saga que eu li em inglês foi um romance que eu não vou falar o nome, porque as autoras são muito problemáticas e eu não quero dar visibilidade para esse tipo de gente. Mas eu vou falar aqui outras séries, outros livros que eu já li e que eu acho que pode ser um bom começo para você que tá tentando alcançar esse objetivo. Mas essas são só sugestões, eu vou falar alguns gêneros literários também, vocês fiquem livres para procurar livros dentro desses gêneros que agradem vocês. Como eu já disse, eu vou falar apenas sobre livros que eu já li, com as minhas impressões. Eu estudo inglês há mais de 10 anos, também dou aula em inglês, mas eu só tive coragem de pegar um livro de verdade assim grande e ler em inglês esse ano. Em janeiro, foi a primeira vez que eu li um livro inteiro em inglês, porque eu tinha muito medo de não conseguir entender, de ter que ficar pesquisando toda hora. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto disso. Então, se você quer muito ler inglês, se você tem essa vontade, não fique procrastinando. Comece logo, porque agora que eu comecei, eu sou viciada em ler livro em inglês. Não é mais minha primeira opção procurar a tradução. E também, além disso, meu vocabulário expandiu muito depois de que eu comecei a fazer essas leituras. Então, se você quer ler inglês, comece, porque só vai te ajudar. Quanto mais você lê, mais prática você pega e mais fácil vai ficando também. Primeira dica que eu dou é que você faça releituras em inglês de livros que você já conhece, porque fica muito mais fácil. Você já conhece a história, então você entende por associação e você já sabe os acontecimentos, a leitura flui melhor. Então, se você tem um livro que você gosta muito, que você está sempre relendo, pega ele e tenta ler ele em inglês dessa vez, porque vai ser muito bom pra você. É lógico também que eu vou recomendar Percy Jackson, né? E pra quem não conhece a história, esse é o resumo da obra. Rick Riordan mistura lendas da mitologia grega com o século XXI para criar aventuras. Nelas, os deuses do Olimpo continuam vivos, ainda se apaixonam por mortais e geram filhos metade deuses e metade humanos, como os heróis da Grécia Antiga. Marcados pelo destino, eles dificilmente passam da adolescência. Poucos conseguem descobrir sua identidade. O garoto problema Percy Jackson é um deles. Como esse livro é para um público infanto-juvenil, a escrita é mais simples e fácil de entender. Tem alguns termos da mitologia que talvez necessitem de pesquisa, mas isso só está em português. E geralmente no final do livro sempre tem um glossário para você ir lá e checar o que significa o quê. A Corte de Rosas e Espinhos foi a segunda série de livros que eu li em inglês. Eu achei super fácil de entender. Eu achei assim, por mais que fosse um livro de fantasia, deu muito pra conseguir acompanhar a história. Aqui o resumo do livro para você que talvez não conheça a história. Depois de anos sendo escravizados pelos feéricos, os humanos enfim se rebelaram. Mas a liberdade tem seu preço. E em meio a batalhas épicas, um tratado é forjado para selar a paz e determinar os espólios de guerra. Uma muralha mágica então separa as espécies. Do lado feérico, mistério. Do humano, apenas medo, desconfiança e dificuldade. No mundo sem futuro ou esperança, Feyre, filha de caçula de um mercador humano falido, se torna caçadora para sustentar a família. Dura como as flechas que carrega, letal como sua pontaria, ela abandona as fantasias de garota pela árdua vida nas florestas ao redor de sua aldeia. Romances em geral são bem fáceis de ler. Nessa série, a dificuldade eu diria que seria média, porque você tem que estar um pouco acostumado com o vocabulário de fantasia para a leitura fluir. Mas tirando isso, eu não tive grandes dificuldades na leitura. Outro romance que eu indico é Para Todos os Garotos que Já Amei. Lara Jean guarda suas cartas de amor em uma caixa azul petróleo que ganhou da mãe. Não são cartas que ela recebeu de alguém, mas que ela mesma escreveu. Uma para cada garoto que amou, 5 ao todo. São cartas sinceras, sem joguinhos nem fingimentos, repletas de coisas que Lara Jean não diria a ninguém, confissões de seus sentimentos mais profundos. Até que um dia essas cartas secretas são misteriosamente enviadas aos destinatários, e de uma hora para outra a vida amorosa de Lara Jean sai do papel e se transforma em algo que ela não pode mais controlar.
A leitura é de fácil entendimento, porém tem um vocabulário sobre roupas, peças de roupas, que eu fiquei com um pouquinho de dificuldade para entender. Tirando isso, foi bem fácil e bem fluido. Eu diria que tem uma dificuldade de fácil para média. Azul, branco, sangue, vermelho. Vermelho, branco, sangue, azul? Branco, azul, vermelho, azul. Esse livro aí. O que pode acontecer quando o filho da presidenta dos Estados Unidos se apaixona pelo príncipe da Inglaterra? Muito, muito, muito fácil de entender. Eu li esse livro há pouquíssimo tempo. O único problema que você pode ter é o vocabulário com questões de política, tipo prefeito, vereador. Eu não sabia de nada. Com esse livro eu aprendi um pouquinho sobre isso. Mas foi um livro super rápido de ler e eu não tive nenhum problema durante a leitura. Livros do John Green. Os livros do John Green são para um público jovem e por isso eles não têm um vocabulário super complicado, dependendo do livro, e tem uma linguagem bem popular. Não vou dizer que é simples, porque como eu disse, depende muito do livro. Mas, por exemplo, Cidade de Papel é uma história que não tem personagens super complexos e uma história que não é muito mirabolante. Assim como A Culpa é das Estrelas também. Então esses dois seriam bons livros para começar a ler. E aí você vai adicionando ali a dificuldade. Extraordinário. August Pullman, o Audi, nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca havia frequentado uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Audi tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Esse é um livro infantil, esse gênero também é um ótimo para começar a ler inglês. E eu acho que Extraordinário tem uma história muito legal e interessante, então se você for escolher um livro infantil para começar a ler, eu recomendo esse. Divergente. Numa Chicago futurista, a sociedade se divide em 5 facções: abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. E não pertencer a nenhuma facção é como ser invisível. Beatrice nasceu na abnegação, mas o teste de aptidão por que passam todos os jovens aos 16 anos, numa grande cerimônia de iniciação, que determina que grupo querem se unir para passar o resto de suas vidas, revela que ela é, na verdade, uma divergente, não respondendo às simulações conforme previsto. A jovem deve decidir então entre ficar com sua família ou ser quem ela realmente é, e acaba fazendo uma escolha que surpreende a todos, inclusive a ela mesma, e que terá desdobramentos sobre sua vida, seu coração e até mesmo sobre a sociedade supostamente ideal em que vive. O vocabulário desse livro não é complicado, por isso se você quer ler uma distopia, eu recomendo Divergente, que não tem uma escrita muito complexa, assim como Jogos Vorazes, outros livros de distopia. As descrições e os diálogos são simples e dá para entender bastante o que está acontecendo só pelo contexto do que está sendo contado. E aí a gente não precisa ficar fazendo muitas pesquisas de tradução. Então, no geral, assim, os gêneros literários que eu recomendo, se você quiser procurar outros livros que não são esses do que eu falei, romances são os gêneros de mais fácil entendimento em inglês, porque eles são feitos para um público que não é super leitor. Livros infantis também, porque é feito para um público que está começando a ler. Não recomendo distopias, porque eu acho que é um pouco difícil, dependendo do livro. Mas se vocês quiserem que eu dê minha opinião, se vocês têm um livro aí que vocês querem muito ler, mas não sabem se é difícil ou não, me manda o nome do livro aí nos comentários que eu posso fazer uma pesquisa e te falar se eu acho que é muito difícil ou não, qual a dificuldade que eu acho que esse livro se encontra. Comenta aí se você gostou do vídeo, se vocês querem que eu faça uma parte 2 com mais livros para se ler em inglês, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo também. E não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. Eu posto vídeos aqui no YouTube todos os domingos às 10h30 da manhã. E se você ativar o sininho, você vai ser notificado todas as vezes que eu lançar um novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão querendo começar a ler inglês. E é isso por hoje. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais!